Olá, oitavo ano. Vamos iniciar a nossa aula de número 1 do segundo bimestre da disciplina de língua portuguesa. O conteúdo será sobre vozes verbais. Vamos lá. Mais especificamente, falaremos da voz passiva analítica e da voz passiva sintética. No primeiro bimestre, nós vimos sobre as vozes verbais. Só para relembrar, voz ativa é quando o sujeito é o agente da ação. Na voz passiva, nós temos um sujeito paciente da ação verbal. E na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. Agora, no segundo bimestre, dentro da voz passiva, nós teremos duas classificações, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Em alguns livros podemos encontrar a voz passiva pronominal. Vamos aprender um pouco mais sobre essas duas classificações. Antes de falar da voz passiva, nós vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o particípio. Ele pode ser usado com ou sem o verbo auxiliar. Então, com o verbo auxiliar, o ter ou o haver, com o ser ou estar, na formação da voz passiva, que é o que nós vamos estudar, e sem o verbo auxiliar, exprimindo o estado resultante de uma ação concluída. A terminação característica que vocês precisam gravar do verbo no particípio é a terminação ada ou ido. Essa é a terminação característica do verbo no particípio. Temos algumas exceções com os verbos irregulares. Voltando para a formação da voz passiva. Então, como eu falei anteriormente, nós temos dois processos, o analítico e o sintético. Veremos agora a voz passiva analítica. Ela se constrói da seguinte maneira: o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, a escola será pintada. Então, nós temos o verbo ser, o verbo auxiliar, mais o verbo pintar no particípio, terminação ada. No segundo exemplo, o trabalho é feito por ele. Então, nós temos o verbo auxiliar, o verbo ser, mas mais o verbo fazer. Está nessa terminação TO porque é um verbo irregular. Como eu falei, temos algumas exceções dessas terminações, tá? Mas com os verbos regulares, nós temos a terminar sempre as terminações ido ou ado. Na voz passiva sintética, nós temos a seguinte construção: o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Exemplos: abriram-se as inscrições para o concurso, destruiu-se o velho prédio da escola. Então, retomando, nós temos o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Então, nós temos abriram-se, destruiu-se e assim por diante. Uma observação: o agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética. O que isso significa? Que o sujeito ele não está explícito, ele está implícito. Importante lembrar, vamos retomar tudo que nós aprendemos agora. Então, nós temos a voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação. Dentro da voz passiva, que é quando o sujeito ele é paciente, ou seja, ele recebe a ação, nós temos duas formações. Nós temos a analítica e a sintética. No caso da analítica, nós temos um verbo auxiliar
mais um verbo principal no particípio. Exemplo: a seleção brasileira foi aplaudida pela torcida. No caso da voz passiva sintética, nós temos um verbo indicador de ação mais um pronome apassivador, o se. Pintaram-se as casas. Um verbo mais um verbo na terceira pessoa mais o pronome apassivador se. Essa é a construção da voz passiva sintética. Por último, nós temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito ele pratica e também recebe a ação ao mesmo tempo. Exemplo: o menino feriu-se na perna. Muita atenção, oitavo ano, para as orientações para esta semana. A nossa próxima aula será na quarta-feira, dia 15/4. Nesta aula, vocês farão exercícios do livro sobre vozes verbais, da página 18 a 23. Farão também exercícios de interpretação de texto, da página 12 à página 17. Para hoje, terminou a aula, terminou de assistir a aula, faça um fichamento ou um mapa mental sobre o conteúdo dessa aula no caderno, tá certo? Então, a nossa correção vai sair no dia 17. Anotem as dúvidas de vocês. Nós teremos aula na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então, sexta-feira, postarei as correções desses exercícios, tá bom? Então, fiquem bem e qualquer dúvida me procurem na plataforma, tá bom? Grande beijo! Ótimo estudo a todos, fiquem bem e até a próxima aula!